Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você mais uma vez está convidada a participar deste nosso estudo, em que nós trazemos um breve panorama dos capítulos, algumas questões e dúvidas que podem surgir e também os aspectos teológicos acerca dos capítulos que estamos estudando. Hoje, dia 2 de abril, queremos estudar os capítulos 21 a 24 do primeiro livro de Samuel. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos. Capítulo 21. No capítulo 21, Davi vai para junto de Aimeleque e Davi foge de Saul para Gate. Aimeleque pagou caro por ter acreditado na mentira de Davi. Mas Davi recebeu comida, armas e conseguiu fugir para a cidade filisteia de Gate. Correndo o risco de ser reconhecido, Davi fingiu-se de louco e fez isso com tanta perfeição que o rei Aquis não teve dúvida nenhuma a respeito disso. No capítulo 22, Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe e Abiatar refugia-se com Davi. Davi e toda a sua família estavam foragidos ou exilados. Mas Saul ainda não estava satisfeito. Pode-se notar a paranoia no seu acesso de raiva. Ignorando a voz da verdade e da razão, ele ordenou o massacre dos sacerdotes de Deus. E depois mandou matar todos os moradores de Nob. Quando Davi ficou sabendo disso, sentiu o terrível peso da responsabilidade. No capítulo 23, Davi livra a cidade de Keila. Davi e Jonatas renovam sua aliança e ocorre a traição dos Zifeus. Davi transformou seu bando de foragidos numa força militar eficaz. No entanto, a perseguição implacável de Saul os forçava a se deslocarem continuamente. Em tais circunstâncias, o incentivo de um amigo é sempre bem-vindo. É notável que Jonatas reconheceu o direito de Davi ao trono, aceitando com humildade um papel secundário para si mesmo. E finalmente chegamos ao último capítulo do estudo de hoje, capítulo 24. No capítulo 24 de 1 Samuel, Davi poupa a vida de Saul. Na caverna perto de Engede, Saul estava totalmente nas mãos de Davi. O fato de Davi não tomar um atalho para chegar ao trono fez com que Saul reconhecesse seu erro. Mas a palavra de Saul era tão instável quanto seu humor. Não se podia levá-la a sério. Os Salmos 57 e 142, que são duas orações pedindo a ajuda de Deus, fazem a conexão entre os dois salmos e este período da vida de Davi. Nós percebemos nestes últimos capítulos, a partir do capítulo 21 do livro de 1 Samuel, até o capítulo 31, como existirá muitas indas e vindas. Idas e vindas com relação a Saul e Davi. Davi foge, ora Saul é que está em maus lençóis. Davi poupa a vida de Saul, Saul reconhece o seu erro, mas logo depois ele volta a perseguir Davi. Davi não está sozinho, ele tem pessoas que o ajudam, mas Saul continua sendo rei, apesar de ser um rei que Deus não deseja mais que ele ocupe o trono de Israel. Então, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Há dois reis que foram ungidos, um que está no trono, mas que Deus não deseja que esteja, e outro que não ocupa o trono ainda, mas que Deus deseja que ocupe. E por isso temos muitas idas e vindas, e uma situação de
dificuldade que Davi vai vivenciar por conta da perseguição de Saul. Passamos à segunda parte deste nosso estudo com as questões e dúvidas que podem surgir. Primeira questão: qual era o requisito para que Davi e seus soldados pudessem comer os pães da proposição? Temos a resposta em 1 Samuel 21, versículos 4 e 6, onde nós lemos: o sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. O que nós estamos observando aqui? Davi e seus homens estão fugindo de Saul, eles passam por um local onde um sacerdote vive, e eles pedem ajuda a esse sacerdote que não tem pães a oferecer, a não ser os pães da proposição, pães sagrados. E nenhum homem que tivesse tocado uma mulher poderia tocar nesses pães. Por isso Davi se certifica de que ele e seus homens, eles não tocaram em mulher alguma, porque eles estão em batalha, e por isso o sacerdote pode alimentá-los com estes pães. Questão 2. Qual espada Davi conseguiu com Aimeleque? Temos a resposta em 1 Samuel 21, versículo 9, onde nós lemos: o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. É curioso que Davi derrotou o gigante Golias, mas não ficou com a espada deste gigante. Mas ele está em fuga, ele precisa de armas, e a única arma acessível a ele é exatamente a espada que ele tomou do gigante Davi, quando derrotou este gigante. Questão 3. Por que Davi se fingiu de louco? Temos a resposta em 1 Samuel 21, versículos 10 a 15, onde nós lemos: naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra. Aliás, este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos, para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Nós estamos percebendo aqui, amados irmãos e irmãs, que Davi não apenas é um exímio líder militar, ele não é apenas um grande guerreiro, ele não é apenas um homem de fé que confia inteiramente em Deus, como ele é um homem sagaz, sábio. E ele sabe, quando as coisas apertam para ele, o que fazer. Davi estava em maus lençóis. Ele poderia muito bem ser capturado e morto. Por isso ele vai se fingir de louco e evitará isso. Questão 4. Por que Saul mandou matar todos os sacerdotes de Nob? Porque em sua visão eles conspiraram contra ele a favor de Davi. É verdade que Saul ele começou a ficar com uma mania de perseguição. Para ele, todos estavam contra ele e todos estavam apoiando Davi. E por isso, a todos aqueles que Saul imaginar que estão ao lado de Davi, Saul vai matar. Muito mais aqui, onde os sacerdotes de fato auxiliaram Davi. Por isso,
eles vão pagar com sua própria vida por terem auxiliado Davi. Questão 5. O que Davi faz antes de atacar filisteus que haviam atacado a cidade de Keila e o que isso nos ensina? Temos a resposta em 1 Samuel 23, versículos 1 a 5, onde nós lemos. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. O que Davi faz antes de atacar os filisteus que haviam atacado a cidade de Keila, e o que isso nos ensina? Davi consulta a Deus. Em tudo que formos fazer, precisamos consultar a Deus. Precisamos falar com Ele em oração. Precisamos estar em contato com Ele nas suas escrituras. E assim, nós teremos discernimento para saber se o que estamos fazendo agrada a Deus ou não. Questão 6. Quem eram os zifeus? Os zifeus eram da tribo de Judá, que era a tribo de Davi. E, no entanto, traíram Davi e o delataram a Saul. Questão 7. Por que Davi poupou a vida de Saul, mesmo ele tentando matá-lo? Temos a resposta em 1 Samuel 24, versículo 6, onde nós lemos: e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi tem clara a questão de que Deus ungiu Saul como rei. E por isso ele não pode tocar em Saul, porque ele é ungido do Senhor. E é muito bonito isso. Apesar de Saul ser um homem ruim, um homem que acabou ficando perturbado por um espírito mau, começou a ter mania de perseguição e quis matar Davi de todos os modos. Mas Davi consegue perceber que Saul já esteve a favor de Deus e que Deus já esteve a favor de Saul e por isso não o mata. Última questão, questão 8, qual foi a reação de Saul ao perceber que Davi lhe poupou a vida? Temos a resposta em 1 Samuel 24, versículos 16 a 22, onde nós lemos: quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. É muito interessante também estas palavras de Saul. E nós percebemos como uma vida de um homem que foi escolhido por Deus, mas por uma série de razões deixou de ser, é uma vida muito contraditória. E ao mesmo tempo, como é difícil, porque Saul sabe que o que ele faz é errado. Saul, de certo modo, até tenta lutar contra isto, mas acaba enveredando por um caminho ruim. E ele reconhece que Davi poupou a sua vida e que será um grande rei para Israel.
Estas as questões e dúvidas que podem surgir de hoje. Se você tiver mais questões, não hesite em colocar aí nos comentários. Passamos para a última parte com os aspectos teológicos. Temos 5 aspectos hoje. Vamos ao primeiro. Davi recebe o pão sagrado da proposição para seu sustento durante a fuga de Saul. Apesar da fraqueza de Saul diante dos homens e de seu pecado diante de Deus, ele é sustentado por meio de uma bênção incomum. Quando problemas e pecados cercam você, busque ajuda junto ao Senhor e seus servos. É muito importante buscarmos a ajuda de Deus. E Deus jamais nos desamparará. Segundo aspecto teológico. Durante a contínua fuga de Davi, seus companheiros o auxiliaram e Deus o protegeu, guiando Davi por intermédio de um profeta. Davi ficou em pânico, mas o Senhor o acalmou e dirigiu. Quando passar por problemas, considere a palavra de Deus o seu refúgio. Por meio da palavra, o Senhor o irá abençoar, confortar e fortalecer. A palavra, de fato, sempre nos auxiliará. E é a força que Deus nos concede. Terceiro aspecto teológico. O Senhor protege seu servo e frustra os planos dos ímpios, revelando sua vontade não somente nas palavras do profeta, mas também no próprio desenrolar dos acontecimentos. Confie que o Senhor responderá às suas orações e o protegerá contra aqueles que se tornam inimigos de Deus. Ele está olhando por você, ainda que você não perceba a presença dele em meio às circunstâncias adversas. Hoje é fácil nós falarmos, Davi foi um grande homem, Davi sempre confiou em Deus e Deus esteve ao seu lado. Mas se nós observarmos bem, quando Davi estava sendo perseguido, nem tudo indicava que Deus estava ao seu lado. E ele permaneceu firme, confiando em Deus e não agindo pelas suas próprias metas, por seus próprios meios. E essa é a grande diferença entre Davi e Saul. Enquanto Saul, quando parece que Deus não está ao seu lado, fraqueja e busca por seus próprios meios a solução para um problema, Davi espera no Senhor. Quarto aspecto teológico. Contra a terrível ameaça de Saul e seus informantes zifeus, Deus poupa Davi, assim como Jonatas havia dito que ele faria. Lembre-se que uma palavra de encorajamento da Escritura pode ser decisiva para alguém que está passando por um momento de aflição. O Senhor é poderoso para livrar o seu povo e nós temos essa oportunidade, não apenas de sermos fortalecidos pela palavra de Deus, mas de fortalecermos outras pessoas que estão passando dificuldades. E quinto e último aspecto teológico deste nosso estudo, a compaixão de Davi para com o vulnerável Saul é motivada pelo respeito a Deus e ao seu ungido. É recebida de forma calorosa por Saul, resultando numa trégua. Uma trégua temporária, é verdade, mas uma trégua. Hoje, esteja preparado para mostrar compaixão até mesmo para com os seus inimigos, como Deus em Cristo demonstrou seu imerecido amor por você. Nós somos cristãos, seguimos a Cristo. Queremos viver consoante a vontade de Deus, por isso não podemos viver como o mundo vive, nos vingando de todos aqueles que nos fazem mal. Precisamos perdoar, precisamos agir de forma diferente, pois apenas o amor e o perdão podem transformar os ímpios e os nossos inimigos. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do primeiro livro de Samuel. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir e até a próxima.